Provas bíblicas que provam que Jesus não é Jeová, parte 3. Prova bíblica 11. Jeová forneceu maná do deserto, o pão do céu, aos israelitas, o que os ajudaria a servir suas sentenças perpétuas no deserto. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. E, quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E, vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Êxodo, capítulo 16, versículos 13 a 15. Note que quando os judeus perguntaram a Moisés sobre o pão, o que é isso? A resposta de Moisés foi clara: é o pão de Jeová nos deu para comer. Deus sentenciou o povo a completar 40 anos no deserto, dizendo que os homens daquela geração não receberiam a herança da terra prometida. Uma maldição fantasiada de bondade milagrosa. Em contraste, o Deus Pai forneceu o verdadeiro pão do céu que daria a vida eterna ao mundo. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos, e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João, capítulo 6, versículos 28 a 35. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 9 a 11. Claramente isso mostra a rejeição de Jesus ao Deus de Moisés. Um Deus amaldiçoador, sem perdão, sem misericórdia. O povo judeu estava faminto no deserto, claramente necessitariam de água e alimento. Jeová lhes deu o maná não por amor, mas por glória própria e desejo de obediência. Prova bíblica 12. Jeová fez leis que entrem em conflito com o que diz o Deus Pai. A lei de Jeová para o sabá, o sábado. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Agora, veja o que Jesus diz sobre a lei sobre o sábado. Um dia não pode ser mais importante que o amor e as boas obras. Logo a vida vem antes de qualquer dia. E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela, e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então, disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Mateus, capítulo 12, versículos 11 a 13. A lei de Jeová quanto à comida não limpa. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico, capítulo 11, versículos 46 e 47. Agora, repare a posição de Jesus quanto à comida não limpa. Jesus se refere à contaminação espiritual. Não importa o que você come, limpo ou sujo, o que contamina o espírito do homem é o que sai da boca, não o que entra. Ignorando leis sobre alimentos do Velho Testamento. E, chamando-se a multidão, disse-lhes: Ouvi, e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca,
Isso é o que contamina o homem. Mateus, capítulo 15, versículos 10 e 11. Prova bíblica 13. Jeová tinha vista e proteção apenas para os justos entre os israelitas. Além do mais, não havia perdão ou misericórdia, mesmo com arrependimento, pregado por Jesus. Uma completa diferença. Então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício, às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou mulher, até que morra. Por boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 5 e 7. Em contraste, Deus Pai enviou o seu Filho no mundo não para chamar os justos, mas os pecadores do mundo. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Prova bíblica 14. Jeová prometeu aos judeus a herança da terra de Israel. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis, capítulo 12, versículos 5 a 7. Em contraste, o Deus Pai prometeu ao mundo a herança da vida eterna. O reino dos céus, não um reino na terra. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Prova bíblica 15. Jeová fez a promessa de dar a terra para Israel, a custo de milhões de vidas humanas, que se perderam somente porque estavam sentadas em uma terra que não era considerada delas. A terra prometida foi dada aos israelitas a custo de sangue dos inimigos de Jeová. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Porquanto, do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué, capítulo 11, versículo 19 e 20. Em contraste, o Deus Pai prometeu dar a herança da vida para todos aqueles que tinham fé, ao custo somente de seu Filho, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Prova bíblica 16. Jeová foi visto cara a cara com Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 outros de Israel. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Êxodo, capítulo 24, versículos 9 a 11. Em contraste, de acordo com Jesus, ninguém jamais viu o Pai exceto o próprio Jesus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. João, capítulo 6, versículo 46. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. João, capítulo 5, versículos 36 a 38. Prova bíblica 17. Jeová fez uma aliança de amor com Moisés e seu povo escolhido. A aliança consistia em eliminar e matar milhões de pessoas não israelitas ocupando terras que não deveria ser deles. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo.
Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus e os jebuseus. Êxodo, capítulo 34, versículos 10 e 11. Em contraste, o Deus Pai através de seu próprio Filho Jesus fez a maior aliança de amor com seus 12 apóstolos. A aliança consistiria na vida de Jesus para muitos, para o perdão dos pecados de todos que o seguirem em fé, independente de raça, nacionalidade, gênero e posição social. E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Prova bíblica 18. Jeová ficava muito preocupado com a aparência física e estado de saúde de seu povo, onde quer que estavam em sua presença. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Levítico, capítulo 21, versículos 21 a 23. Em contraste, o Deus Pai era mais preocupado com a limpeza e pureza do coração. Para ele, homens com enfermidades físicas ou defeitos teriam que ser atendidos e curados e não evitados como se fossem pragas. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Mateus, capítulo 4, versículo 24. Como estamos vendo, a diferença de Jesus, a imagem revelada de Deus Pai na terra, é muitas vezes oposta à imagem de Jeová, Javé ou do Senhor dos Exércitos, citados no Velho Testamento, em muitas passagens. Continuaremos com mais provas bíblicas provando que Jeová não era o Deus Pai, nos próximos vídeos. Deus te abençoe.